Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus, para trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Chamando os seus amigos. Possamos dar início à live. Deu aqui para que consiga ver o seu pedido de oração. Basta você comentar. No vídeo original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica lá no vídeo original e comenta. Glória a Deus. Só demais, tá bom pra você, mandar suas curtidas, seus corações. Que lembrar que nossas lives continuam terças e quintas na minha página do Facebook. Pela página do Facebook e no Instagram nas quartas-feiras, a partir das 18 horas. Quero lembrar os irmãos também que amanhã nós temos culto na reconciliação, sextas-feiras, temos culto na reconciliação às 19h30, à noite da libertação, e domingo, às 19 horas, nós temos culto especial de Páscoa. Culto especial de Páscoa, nesse domingo, às 19 horas. Venha adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, receber a oração da fé. E no final vamos ter o sorteio de uma cesta de Páscoa bem bonita, né, que está sendo preparada ali, ainda vai ser embalado ali. Já está no meu story. Se você olhar no meu story, você já vai ver a cesta de Páscoa que vai ser sorteada nesse domingo a partir no culto, né? Para participar, basta você estar presente. Começa às 19 horas o culto. E no final vai ser feito o sorteio. Ok? Venha adorar o Senhor conosco nesse domingo de Páscoa. Vamos orar, queridos. Pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Que a palavra dele frutifica 100 por 1 em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua graça. As pessoas estão chegando aí. O Senhor Maricé, o Senhor Pastor Danil, o Senhor, todos estão chegando. Vamos fazer a palavra do Senhor. No final vamos orar pela sua vida. Hoje vamos falar a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Tu és a pessoa mais importante aqui. Do principado, potestade. Poder do que de uma forma atrapalhar, influenciar essa live. Nós amarramos, expulsamos em nome de Jesus, para as vidas livres e libertas para virem assistir essa live. Confirma cada instante essa live com teu poder, com a tua unção, com a tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda unção que eu tenho acesso pelo longo do caminho. Seja liberada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Visitando cada vida, Senhor, fluindo, trazendo vida como um rio, Senhor, fluindo sobre cada lar, cada família, cada pessoa da chance lá esse vídeo. Que eles estão ansiosos, Senhor, que a tua paz inunde os corações, transborde as vidas. Que eles estão tristes, Senhor, que tu olha de alegria, Senhor, transborde os deles. Seus enfermos, Senhor, que sejam curados, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, Senhor, os olhos dos nossos corações para que vamos compreender a tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para a tua palavra nessa noite, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Semana estamos falando bastante sobre a unção, né, do Espírito Santo. Falamos a importância da unção, falamos sobre reavivar o dom. Hoje quero falar, o título da mensagem de hoje é necessário ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma necessidade, queridos. É uma necessidade. Se você quer realmente ter um relacionamento com Deus e não apenas viver uma religião, né? Uma religiosidade, mas quer realmente ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Isso é básico para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos podiam tocar Jesus, podiam sentir Jesus, podiam ver, podiam ouvir Ele. E aí um dia Ele foi assunto aos céus. Mas antes disso Ele falou que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que viria e estaria conosco, né, no lugar do Senhor Jesus. No lugar do Senhor Jesus. Consolador fala daquele que vai estar no lugar de alguém. Que é a palavra paráclito, né? Então Jesus enviou o Espírito Santo para estar no lugar. Se nós estivéssemos no tempo do Senhor Jesus, nós tínhamos que entrar na fila para falar com Jesus. Mas hoje, a grande diferença é que o Espírito Santo é Jesus em todos os lugares. Você pode ter um relacionamento pessoal com Ele. Aleluia. Mas isso é feito através da unção do Espírito Santo. O poder de Deus, quando Ele vem sobre nós, né? Os dons do Espírito Santo. Às vezes as pessoas fazem uma dicotomia estranha com relação aos dons do Espírito Santo e ao fruto do Espírito Santo. Como se, não, ou você tem os dons ou você tem o fruto. Como se fossem coisas totalmente distintas. Mas na verdade não, queridos. Algumas pessoas podem realmente, às vezes, usar do dom de alguma maneira, um momento ou outro, sem estar com o fruto. Por isso que a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. O principal ainda é o fruto do Espírito, óbvio. Porém, os dons, eles são instrumentos, inclusive, para desenvolver em nós o próprio fruto. A Bíblia diz em Judas, versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor. Quanto mais nós oramos em línguas, por exemplo, se libera a fé, libera o fruto do Espírito, libera a unção do Espírito Santo. Nós somos edificados quando nós oramos no Espírito Santo. E não é só para dons, é o fruto mesmo. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, às vezes você só aceitou Jesus como Senhor, você recebeu o Espírito Santo em você, e você tem um testemunho interior, né, da sua salvação. Mas se você quiser realmente ouvir a voz de Deus, você precisa da unção sobre você. Você precisa do dom de profecia, por exemplo. O dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom profético sobre a sua vida. Como que os profetas ouviam a voz de Deus para comunicar às pessoas o que Deus estava falando. O poder de Deus, a unção do Espírito Santo vinha sobre eles. E o Novo Testamento é a mesma coisa. A diferença é que está liberado para todos nós. O fato de estar liberado para todos nós não quer dizer que todo mundo desfruta disso. Tem muita gente que acha que está ouvindo. Não está ouvindo nada. Porque ela não tem a unção do Espírito Santo. Ela não está cheia do poder do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa do poder de Deus sobre a sua vida. É assim que os profetas faziam, assim. É a mesma coisa no Novo Testamento. Em Romanos, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim. Paulo está falando com os romanos, né, sobre o desejo deles de visitar eles. Ele fala: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aleluia. Mas eu quero atentar esse versículo 11 que ele fala: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Dom espiritual, algum presente espiritual. Claro, pode
as pessoas podem trazer muitas aplicações aqui. Mas essa palavra repartir, né, tem que falar de compartilhar, repartir, dom espiritual. Uma das palavras que nós usamos muitos é a palavra impartição. Impartição. É como se pegasse dois fósforos. Um está aceso e o outro está apagado. E aí você encosta esses dois fósforos. O fogo que está em um fósforo vai passar para o outro fósforo. E os dois fósforos vão continuar com o fogo. Você entende isso? Ele não perde o fogo. Ele compartilha e continua com o fogo. Só que no mundo espiritual, na verdade, acontece mais do que isso. Toda vez que você compartilha os dons do Espírito, aumenta em você a unção do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam, nossa, meu Deus, se eu transferir a unção sobre alguém, eu vou perder. Não. Pelo contrário, ela vai crescer na sua vida. Crescer, a unção do Espírito Santo vai crescer na sua vida. Aleluia. Esse é um princípio do mundo espiritual. Quanto mais você põe em ação os dons, mais multiplica, como a parábola dos talentos. Tem um que recebeu um, escondeu debaixo da terra. Guardou, não, é meu. Recebeu dois, depois ele foi lá e investiu. Também multiplicou. O terceiro, mas na verdade, o primeiro, né, que recebeu mais, né? O último recebeu só um. O segundo recebeu 2 e o primeiro tinha recebido 5 talentos. 5 talentos. E ele foi logo e multiplicou aqueles talentos. Logo pôs em ação, impartiu sobre pessoas, fez o trabalho, serviu a Deus. Então a unção de Deus cresceu na vida dele. Os talentos multiplicaram-se na vida dele. Aleluia. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós precisamos entender esse princípio. Ontem nós lemos, né, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né, 2 Timóteo do 6 a 8, Paulo fala para reavivar o dom que estava sobre ele. Que estava sobre a vida dele, inclusive por impartição, porque ele havia imposto as mãos sobre Timóteo. 1 Timóteo também fala sobre ele estar atento, né, não desprezar os dons, né, sobre os dons também, novamente ele volta a isso, né, que o dom tinha sido dado por imposição de mãos do presbitério. Ou seja, pessoas tinham impartido unção, dom sobre a vida dele, e ele precisava ser padrão dos fiéis, estar sempre buscando a Deus, andando em santidade, lendo a palavra, se preparando, se consagrando a Deus e reatiçando aquele fogo, para que ele não perdesse aquilo que ele tinha recebido, aquela unção que estava sobre a vida dele. Aleluia. E aqui Paulo está falando que ele queria ir lá e compartilhar. Então a unção, ela é impartível, ela é compartilhável. Ok? Ela é compartilhável. Isso facilita muito a importância, inclusive, da igreja. Por que nós temos que ir na igreja, estar na igreja? Quando você está na igreja, você está num ambiente que tem fogo. É importante que a igreja tenha fogo, né? Tem o poder do Espírito Santo, tem a presença de Deus. Tem a palavra de Deus, claro. E um vai ajudando o outro, um vai compartilhando com o outro. E assim vão sempre se mantendo acesos e vivos. Quando você sai da presença de Deus, sai da igreja, é uma tendência a pessoa se afastar e ir se apagando. Infelizmente. Deus é sábio. Infelizmente não. Infelizmente, Deus é sábio é uma coisa, entendeu? Não estou falando da mesma coisa, né? Infelizmente se apaga se a pessoa se afasta de Deus. Ponto. Vamos entrar em outro parágrafo. Deus é sábio, queridos. E quando ele instituiu a igreja, ele sabia o que ele estava fazendo. Aleluia. Em Atos, capítulo 19, nós vemos a história, o início de um grande avivamento. Em outra situação, Paulo, ele queria ir para Éfeso. Ele quis ir. Ele entrar na situação e o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para essa região. Lá em Atos capítulo 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6 diz assim: E percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia.
Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja que antes ele falou do Espírito Santo. Não tinha permitido ir para essa região. E agora, ele tinha ido para essa região. Mas Paulo, havendo permanecido ali não muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para si, levando a sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça, sem creia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então ele vai para Éfeso, deixa lá Paulo, Priscila e Áquila, e ele vai embora. Nesse interim, vem o Apolo, se converte, e aí o apóstolo Paulo volta para Éfeso. E aí, Atos capítulo 19, versículo 1 diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então ele volta para Éfeso e tinha se congregado, provavelmente ali congregado junto com a Priscila, com Áquila ali, 12 pessoas. 12 pessoas que, né, diziam acreditar em Jesus, né, pro jeito. Mas ele ouviu, chegou naquele culto ali, eu já ouvi uma vez uma pregação assim, ele chegou e eu percebi que tinha alguma coisa estranha naquele culto. Vocês estão aqui, vocês 12 aqui, bem profético, né, cerca de 12 pessoas, e tem alguma coisa errada aqui. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Vocês foram cheios do Espírito Santo? Né? Ele pergunta: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Veja que ele pergunta quando cresces, ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, já sabia que eles criam em Jesus. Eles já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, sabia? Querido, que Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, eles eram salvos. O Espírito Santo já estava no espírito deles. Amém? Mas Paulo estava perguntando sobre outra coisa. Quando ele fala recebestes o Espírito Santo, ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Eles falam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Ele viu, esse povo está com uma teologia meio confusa aqui, mistureba aqui. Tem uma coisa errada. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Amém? Lá em Mateus fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa, querido. Você está falando em nome de Jesus. O ponto não é esse aqui. O ponto é que eles tinham sido batizados lá no batismo de João Batista e não estavam entendendo o que tinha acontecido. Ele falou: Vamos batizar de novo? Vamos fazer esse ato profético? Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz, lá em Marcos, por exemplo, queridos, quem crer e for batizado será salvo. Quem por não crer será condenado. Ainda bem que ele falou isso, tem essa vírgula, né? Quem por não crer será condenado. O ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado. Mas você tem, né, querido? A não ser que você vai morrer daqui 1 segundo. Você vai morrer daqui 5 segundos, daqui 1 minuto? Não, né? Em nome de Jesus, né? Então, você tem que se batizar nas águas. Isso faz parte da sua salvação. Isso é básico, é inicial. Tem gente que pensa, se batizar nas águas, uma grande etapa na vida, uma coisa extraordinária, querubim. Não, tá perfeito, daí você batizar. Querido, o batismo nas águas é básico, é o inicial. Você aceitou Jesus, você crê nele, você precisa se batizar nas águas. Você precisa disso. E aí, ele perguntou para eles, ele que não teve um curso aqui de batismo. Teve um curso de batismo? Não teve. Ele chegou e perguntou: Vocês aceitaram Jesus já? Vocês receberam o Espírito Santo? Não. Mas foram batizados aonde? O batismo de João Batista. Ih, tão confuso. Vocês estão confundindo as coisas, né? Então vamos fazer o batismo de novo aqui, fazer um ato profético. Vamos batizar de novo vocês nas águas. E ele batiza eles nas águas. Aí depois ele fala: Eles, tendo visto isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E aí depois que eles foram batizados nas águas, olha só. Impondo-lhes Paulo as mãos,
Paulo expôs as mãos sobre eles. Veio sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aleluia. Glória a Deus. Então ele batizou eles. E depois que batizou, ele ministrou o batismo do Espírito Santo. Queridos, você não precisa ser batizado nas águas para ser cheio do Espírito Santo, ok? Para ser batizado no Espírito Santo. Você não precisa. Eu, por exemplo, quando eu tinha 9, 10 anos, eu comecei a orar em línguas. Na verdade, foi a unção de Deus veio sobre mim e eu comecei a cantar em línguas. Quando uma pastora, num outro ministério, numa vigília, impôs as mãos sobre a minha vida, a unção que estava sobre ela veio sobre a minha vida e eu comecei a cantar em línguas. Ok? Eu era criança. Eu era tão novo, mas tão novo, que eu nem se batizava criança desse jeito, né? Com 9, 10 anos não se batiza, né? Então, era mais ou menos essa idade que eu tinha. E aí, ali, eu acho que depois, 11, 12 anos, que daí eu fui batizado nas águas. Ok? O que precisa acontecer para você ser batizado no Espírito Santo? Você precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou por você. E ter aceitado Jesus como Senhor. O sangue de Jesus tem que ter te lavado. Amém? Algumas pessoas, é importante que ela seja batizada antes para receber o batismo do Espírito Santo. Parece que há uma trava, um bloqueio. Ela já aceitou Jesus, parece que ela tem dúvida da salvação. Ela precisa ser batizada nas águas. E às vezes o batismo do Espírito Santo, né? Eu já ouvi experiências assim. Tem pessoas que quando elas são batizadas nas águas, elas destrava alguma amarra ali que estava impedindo ela se batizar, mas está disponível para todos, é só aceitar Jesus, queridos. Ok? Eu creio que a amarra está aqui, ó, na maioria das vezes. Ok? Mas é importante ser batizado nas águas, faz parte da salvação, acompanha a salvação. E aí depois ele impôs as mãos sobre eles e passaram a falar em outras línguas, e tanto falavam em outras línguas como profetizavam. E aqui começa um grande avivamento, querido. Depois de Atos 2, eu creio que esse aqui foi o maior avivamento. Em Éfeso, a Bíblia diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele tentou de novo ir lá para os judeus, né? Aí não deu certo. Isso que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, provavelmente em algum lugar que ele alugou ali. Durou isto o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, aqui não é a Ásia tipo China, é a Ásia menor, todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. A Ásia Menor, ali, a prisão de Éfeso, toda aquela região, mas ainda assim é muita gente, queridos. É muita, multidões e multidões. Já coloca aí @destacar para chamar o pessoal. Então, muita gente começou a se converter. Veja aqui que a Bíblia diz assim: durou o espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aleluia! Era tanta unção na vida do apóstolo Paulo, tanta unção, tanto poder de Deus, que existe um princípio no mundo espiritual. Se você chega numa igreja, você pode às vezes sentir. Se alguém ali está cheio da unção do Espírito Santo, alguém está catalisando, né, atraindo, né, alguém ou algumas pessoas atraindo o poder de Deus, acessando o poder de Deus naquela igreja,
É possível você sentir no ambiente a unção do Espírito Santo. Às vezes a unção do Espírito Santo está numa pessoa e às vezes não fica assim num ambiente tão longo. Mas você chega perto dela e você sente a unção. Jesus, as pessoas queriam tocar as vestes de Jesus e quando tocavam, muitos eram curados. Amém? A unção, ela pode ficar apegada, ela principalmente no ser humano, né? Mas ela pode ficar também apegada em objetos. Ok? Objetos. Por isso que, inclusive, tem que ter cuidado, porque senão tem gente que começa a adorar os objetos, né? Alguém pode orar lá, eu já vi testemunho de acontecer coisas extraordinárias de um pastor, que não sei se ele estava... um grande avivalista, não vou citar o nome dele agora, mas o nome de Deus, assim. E ele ter orado por uma árvore, né? Ele ministrou o poder de Deus sobre a árvore, não sei o que ele tinha que fazer lá. E quando ele voltou, as pessoas estavam todas querendo tocar na árvore, porque estavam sendo curadas, né? E pode acontecer, queridos, daí de uma pessoa ali fazer aquilo e depois não entender que não era a árvore, que a árvore não faz nada. Que era o poder de Deus, era o poder do Espírito Santo, enfim. Por isso que é perigoso, né? Daí, né? O apóstolo Paulo fazia isso, mas ele não vendia os lenços, os aventais dele, não vendia isso, não criou um... enfim. Mas está aqui na Bíblia porque é um princípio do mundo espiritual. Isso acontece, queridos. Ok? Então tem os dois extremos. Um extremo que é não, isso não existe, não tem nada a ver. E o outro extremo é começar a supervalorizar essas coisas e começar até a adorar objetos e quem sabe até vender, né? Então são extremos, né? Que temos que cuidar. É só para você entender sobre a unção do Espírito Santo, queridos. Lembra que Eliseu, quando morreu, ele era muito ungido, ele tinha recebido dupla porção da unção que estava sobre Elias. E ele estava morto. Na verdade, só estavam os ossos dele onde ele tinha sido colocado. Só os ossos secos, sequíssimos os ossos dele. E um homem caiu morto sobre os ossos de Eliseu. O homem caiu morto sobre os ossos de Eliseu. Eliseu não estava mais ali, o espírito dele não estava mais ali, só o corpo. E quando os ossos, ou aquele homem morto caiu sobre os ossos secos de Eliseu, ele voltou à vida. Foi ressuscitado. Porque Eliseu era um homem muito cheio do poder de Deus e ficou apegado aos ossos dele, à unção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E por que eu estou falando isso? Para você entender esse princípio de sermos cheios. Por que é importante nós sermos cheios do Espírito Santo? Paulo, ele chega nessa igreja e ele percebe, cadê o Espírito Santo nessa igreja? Tem que 12 pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Esse é o básico, esse é o inicial. Não é semi-querubim porque você recebeu o batismo do Espírito Santo. Tem nada a ver. É o início. Eu fui batizado nas águas. Início da vida cristã. Fui batizado no Espírito Santo orando em línguas. Início da vida cristã. É básico, é inicial, é primordial. É inicial, não é... Entendeu? É aceitar Jesus, ter o sangue de Jesus lavando e você pode receber. Ele vem não porque você é forte, ele vem... O batismo do Espírito Santo vem porque você é fraco. Ele vem para te capacitar, para te fortalecer. Não é porque você é forte, perfeito. Não, senão você não precisava. Você precisa do Espírito Santo justamente para fortalecer você. Aleluia. Para vivermos o avivamento como esse avivamento aqui de Atos, você precisa entender esse princípio. Paulo, ele sabia tocar fogo numa floresta espiritual. Né? Ele chegava lá e ministrava o batismo do Espírito Santo. Ensinava a palavra de Deus, mas demonstrava com poder, ou seja, as duas coisas ele fazia. Em Corinto, aparentemente ele não teve muito tempo de fazer muito ensino da palavra de Deus, então ele mais ministrou, veio demonstração do Espírito de poder, e depois ele teve que escrever a carta de Corinto lá, organizando aquela igreja que aparentemente não estava bem organizada. E aí vai lá Apolo e continua, né? Por isso que ele fala, eu plantei, Apolo regou, né? O Apolo, ele veio para trazer mais ensino naquela igreja. Mas em outro lugar, por exemplo, lá em Atenas, quando ele tentou pregar, ele chegou lá com filosofia, né, querendo, né, para aqueles filósofos, epicureus, estoicos, todo cheio de palavras, né, chiques, né, difíceis. E algumas pessoas se converteram, mas ele percebeu que só palavra não funcionava. Ele percebeu também que só ir lá no poder também não funcionava. E quando ele chega aqui em Éfeso, ele já estava um apóstolo mais experimentado. E ele entendeu que precisava das duas coisas, palavra de Deus e poder de Deus. Por isso que todos os dias ele estava lá na escola de Tirano, né, ensinando a respeito, persuadindo a respeito do reino de Deus.
Diariamente, né? Ele estava lá ensinando, mas também em demonstração do Espírito, né? Sinais, prodígios, maravilhas aconteciam. Na verdade, a Bíblia diz milagres extraordinários aconteciam, ou seja, palavra e poder. Essas duas coisas que nós precisamos para viver o avivamento. Para viver o avivamento é necessário entendermos como funciona. Você precisa entender como funcionam os princípios. Se chega na igreja ali e não tem o Espírito Santo, não tem avivamento. Encher um estádio, às vezes até o jogo de futebol enche, queridos. O jogo de futebol enche um estádio. Um cantor famoso enche. Mas a questão é se há o Espírito Santo ali. Se não tem o Espírito Santo, isso não é avivamento. Não é avivamento. Não tem vida. Ele é a vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Qual foram as palavras que ele perguntou aqui? Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ué, mas quando eu criei e aceitei Jesus, já não estou cheio do Espírito Santo? Não, existem duas coisas, são coisas diferentes. Pode ser que no dia que você aceitou Jesus também você foi batizado. Mas são coisas distintas. Ele está falando aqui. Fosses batizados? Né? Vocês foram batizados nas águas, pelo menos? Aonde vocês foram batizados? No batismo de João? Ixi. Uma vida sem o Espírito Santo tende a ser uma vida religiosa, sem vida. Jesus pagou o preço pelo livre acesso ao Pai. Desfrute. Aleluia. Glória a Deus, Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser cheios do Espírito Santo. Tivéssemos livre acesso. E para você desfrutar do livre acesso ao Pai, você tem que ter a unção do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você tem um livre acesso. Aleluia, pelo sangue de Jesus. Você entra no Santo dos Santos, acessa o poder de Deus. Você pode acessar o poder de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo, para se relacionar com Ele, para entender as Escrituras de forma sobrenatural. O dom que nos ajuda, por exemplo, a entender as Escrituras é o dom de palavra de sabedoria. É um dom do Espírito Santo. Você acha que uma pessoa pode crescer profundamente no fruto do Espírito Santo sem conhecer a palavra de Deus? E ela só vai realmente conhecer a palavra de Deus se ela tiver o dom do Espírito da palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria é que nos faz entender a palavra de Deus. É a unção do Espírito Santo, nós precisamos. É a unção que nos ensina sobre todas as coisas. Aleluia. Por isso que às vezes um grande estudioso, né, um cara às vezes estuda, conhece o grego, o hebraico, você fica espantado. E isso é importante, tem que estudar. Palavra e poder, lembra? Estuda e você fica impressionado com algumas coisas que aquela pessoa fala. De repente, às vezes um princípio simples, básico, mas que tem a ver com revelação, com entendimento dado pelo Espírito Santo. Aí você vê ele falando, aquela pessoa falando uma coisa, uma besteira, uma heresia. Você fala, meu Deus, que pena, né? Que triste, né? Porque ele conhece ali, mas ele faltou ali um pouquinho da direção do Espírito. Porque você precisa das duas coisas. Precisa estudar, precisa da palavra, mas precisa do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar agora. Se tem um pedido de oração específico, pode escrever. Vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebesse e será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração. Nas crentes falam que disse será convosco. Quando tiver orando, que a gente já começa a imaginar você curado, liberto, cheio do Espírito Santo. Mas imagina você testemunhando. Pela fé eu vou dar um sopro. Quando eu soprar, eu quero que você na sua casa inspire profundamente. Quando eu falar agora, os anjos do Senhor vão ser liberados. Anjos de cura, de milagres. Vão estar anestesia, cirurgia espiritual. Você precisa de uma cura, de um milagre, uma libertação. Vão liberar as vasas vivas do altar sobre suas vidas. Vão liberar a impartição que eu estou liberando. A unção do Espírito Santo são canais. Lembra de Isaías, né? Um querubim, um serafim, na verdade, vem ali com uma brasa viva do altar. São canais para liberar o fogo de Deus. E o acesso à unção eu vou liberar. E na sua casa, mesmo que esteja muito longe, a unção do Espírito Santo vai vir sobre você. A de libertação, vai na sua vida. Enfim, um especialista no tipo de problema que você está passando. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, assim. A palavra diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que receber se estará convosco.
Se alguém disser a montanha, levanta-te e lança no mar. E não duvidar no coração, mas crer que fará o que disse e será com ela. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Feche os olhos, comece já a imaginar você testemunhando que está curado, liberto. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Estás bem-vindo aqui, Espírito Santo. Quando falar agora também, se você deseja orar no Espírito, simplesmente você vai tentar orar em línguas. Quando você tentar orar em línguas, o poder de Deus agir sobre você. Você vai passar a orar em línguas. Não duvide, por mais estranho, por mais simples que seja, às vezes é uma sílaba, são várias sílabas, como uma criança, às vezes, aprendendo a falar. Apenas coloque o som e não duvide. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Cada pessoa deixa cancelar esse vídeo, Senhor. Agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anjos de curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ministra em nome de Jesus, especialista no tipo de problema físico, mental, espiritual de cada pessoa que está sendo salão em serviço e liberados em nome de Jesus, ministrando as vidas. Anestesia espiritual, cirurgia espiritual, batismo do Espírito Santo e fogo. A libertação. Agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus sobre a sua vida. Mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora. Antes de relacionados em partição, o Espírito Santo ministra e leve a unção que estou liberando. Pela pessoa que eu tinha esse vídeo agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus, será curado. Em nome de Jesus, todo tipo de doença física, mental e espiritual. Deficiência física, mental e espiritual. Vício físico, mental e espiritual. E é cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a paz do Senhor. A paz do Senhor, a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã nós temos culto na reconciliação às 19h30, noite da libertação. Na rua Henrique Degreff 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, é centro de Ponta Grossa. Também quer lembrar que nesse domingo, às 19 horas, tem culto na reconciliação. Na rua Henrique Degreff 241, aqui em Ponta Grossa. Culto de Páscoa. É um culto especial de Páscoa. Venha adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, receber a oração da fé. Claro, queridos, que a distância, principalmente quando é ao vivo, eu creio que é uma conexão espiritual, né? Com uma energia realmente, quando está ao vivo, né?
uma conexão, você está concentrado, eu também estou concentrado. É uma conexão maior quando está ao vivo. Gravado também, eu já recebi toque de Deus através de vídeos gravados. Mas é uma questão da fé, entende? A Bíblia diz que ele vai, ele vai, outro vem, ele vem. Então muitas coisas que é muito mais fácil, tanto para você crer quanto para eu compartilhar e liberar sobre a sua vida pessoalmente. Venha nos cultos, que você precisa participar dos cultos, precisa estar na igreja. Né? Jesus instruiu que nós temos, criou a igreja. A Bíblia fala lá em Hebreus, nós não devemos deixar de congregar, é importante. Venha receber a oração da fé nesse domingo. Se você é alguém que você conhece, está passando problemas, né, na vida física, sentimental, espiritual, financeira, não sei. Venha adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, receber a oração da fé. Sexta-feira, 19h30, domingo, 19 horas. Então, culto de Páscoa. E no final, nesse culto de Páscoa, vamos ter o sorteio de uma cesta de Páscoa bem bonita. Foi preparada ali, né, com muitos ingredientes. Eu não sei quantos ingredientes tem. Tem foto. Tem foto. Essa foto tá o vídeo já tem no meu story. Se você olhar no meu story, já tá lá a cesta bem bonita que foi preparada. E vai ser sorteada nesse domingo. As crianças também vai ter ali uns kitzinhos que vão ser distribuídos para as crianças. Mas a cesta vai ser sorteada no final do culto. Para participar, basta estar presente no culto. No início do culto vai ser entregue os números, no final vai ser feito o sorteio. Quero lembrar também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a comunhão cristã da reconciliação, tudo que é feito na reconciliação, inclusive essa cesta, tudo é feito através de dízimos e ofertas. Ok? E se você deseja incentivar, né, patrocinar de certa forma a comunhão cristã da reconciliação, né, que é ser canal de sustento nessa obra, você pode entregar doações enviando a sua oferta pelo Pix, né, que vai diretamente para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação usando o CNPJ, que está na descrição. O CNPJ é 09 468 671 00156. Depois também essa live vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube, que é pr.loria. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. O amor do Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.